Você viu o filme Medida Provisória do Lázaro Ramos? Pois é, eu também não, e nem pretendo ver. Só pela sinopse e pelo trailer, você já sabe que se trata de um festival de lacração e de politicagem de esquerda travestidas de cinema cabeça, sendo que o resultado, certamente, é uma obra patética de pouco valor artístico para a qual o grande público torcerá o nariz. Se faltam espectadores para o filme, que está sendo surrado nas salas de cinema pela estreia do segundo filme do Doutor Estranho, o fato é que não faltam reclamações por conta de seus realizadores que exigem, como era de se esperar, mais intervenção estatal para garantir que seus filmecos sejam exibidos em mais salas de cinema. Mas antes de continuar, peço que você deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo para ajudar a melhorar o alcance deste canal. E se você quiser apoiar o meu trabalho aqui no YouTube, você pode se tornar membro do canal contribuindo com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Dessa forma, você terá acesso antecipado a estes vídeos e também acesso a vídeos exclusivos. E agora você também pode me ajudar financeiramente clicando no botão Valeu aí embaixo. E não se esqueça de me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela, Instagram, Twitter e Telegram, porque eu sempre posto conteúdos diferentes por lá também. Antes de prosseguir com este vídeo, recomendo um vídeo que eu fiz anteriormente a respeito de outro filme besta e lacrador brasileiro, chamado Medusa. O vídeo é esse que está aparecendo aí na sua tela e que vale a pena conferir. Em um futuro distópico, o governo brasileiro edita uma medida provisória que obriga todos os negros do país a se mudarem para a África, a fim de descobrir suas próprias origens. O filme acompanha 3 personagens principais, interpretados por Thaís Araújo, Seu Jorge e Alfred Enoch, além de contar ainda com a participação de Adriana Esteves, interpretando a mesma personagem de sempre, e você pode chamá-la de Carminha, ou Amelinha, ou Catarina, além de Renata Sorrah, Emicida e outros nomes que fazem esse filme parecer uma novela da Globo. Que bela história, vocês não acham? Muito verossímil e muito sutil, não é mesmo? Nem parece que isso é uma propaganda política contra o candidato que você sabe bem quem é. Bem, esse é o típico filme cult brasileiro, um compilado de críticas sociais profundas como um pires, realizado por nomes tarimbados da área, gente cheia de grana e que não precisa se preocupar com os boletos no final do mês, com a participação de um monte de atores globais, contando com trilhas sonoras compostas por artistas que você conhece apenas de alguma manifestação do Lula livre. Na tela, serão exibidas as mazelas sociais, a opressão sofrida pelo negro ou pelo nordestino, ou pelas empregadas domésticas, ou qualquer outra coisa do tipo. Na prática, é o mesmo tipo de história sendo contada desde os tempos de Glauber Rocha, nos anos 1960. O fato é que o cinema brasileiro parou no tempo. Hoje, a produção cinematográfica nacional se divide em 3 temas: filmes de humor de baixa qualidade, oriundos da Globo Filmes, e que mais parecem esquetes do Zorra Total com 1h30 de duração. Filmes para o público infantil, como os recentes e bem-sucedidos filmes da Turma da Mônica, filmes que pertencem a um nicho muito específico e que possuem um público-alvo bastante definido. E é claro, os filmes lacradores, dramas chatões estrelados ou produzidos pelo Lázaro Ramos ou pelo Wagner Moura, que tratam das mazelas sociais que eu citei anteriormente. Enquanto os 2 primeiros grupos são rentáveis e representam lucro para os seus realizadores, o terceiro grupo sempre flopa nas bilheterias. É claro que muitos irão argumentar que o filme Medida Provisória estava até indo bem quando de sua estreia, tendo sido assistido por mais de 300 mil pessoas e tendo arrecadado mais de 4 milhões de reais. Fato é que se compararmos a obra de Lázaro Ramos com, por exemplo, o filme Turma da Mônica, Laços, de 2019, o fracasso do filme lacrador fica evidente. Mônica e sua turma levaram 2 milhões de espectadores aos cinemas e faturaram quase 50 milhões de reais. Definitivamente não dá para comparar. E não, Medida Provisória não arrecadou pouco por causa da chegada do filme Doutor Estranho aos cinemas. As salas de exibição simplesmente pararam de exibir o filme nacional porque não faz sentido ganhar menos dinheiro. O filme da Marvel lota todas as sessões, enquanto o filme lacrador sempre fica às moscas. Não há o que se discutir. Mas é claro que a elite artística brasileira, não obstante componha seus filmes para a apreciação dos snobs da Europa, e eu ainda vou falar sobre isso, foi reclamar na grande mídia a respeito do pouco espaço que as obras nacionais recebem nos cinemas. O diretor do filme, Lázaro Ramos, afirmou que é preciso regulamentação e fiscalização. Medida Provisória acabou de alcançar uma marca importante, 340 mil espectadores, atingindo em 3 semanas números que outros filmes levam muito mais tempo para alcançar, e ainda assim o número de salas reduziu bastante. Já a produtora Marina Rodrigues afirmou que é preciso construir caminhos para cessar de vez a noção errada de que cota de tela é censura. As pessoas precisam ter acesso à informação
e entender que esse mecanismo protecionista existe há mais de 100 anos pelo mundo e que diversos países estão conseguindo se reerguer economicamente no audiovisual por conta da política. Em outras palavras, ambos querem mais Estado, para que as pessoas sejam obrigadas a assistir seus filmes chatos. Mas o povo brasileiro não quer ver essas porcarias lacradoras. Ele quer ver o ator de Hollywood que faz um monte de coisas legais com sua capa que possui vida própria. As pessoas, no geral, buscam o cinema como uma forma de diversão e como um meio de ter um pouco de descanso da tumultuada vida cotidiana. Elas querem escapismo, querem ver filmes que as tirem da realidade de preocupações e de problemas e as transportem para outra realidade, onde elas poderão passar umas 2 horas de relativa tranquilidade, se entretendo com o conteúdo que lhes é exibido. Se a experiência for agradável, elas sairão do cinema revigoradas e prontas para continuar a lidar com os dilemas do dia a dia. Você sabe bem como são as coisas. Todos nós precisamos de um pouco de lazer e diversão para recarregar as baterias e não pirar totalmente com o ritmo da nossa vida. E é por isso que filmes como Doutor Estranho, um tremendo sucesso nas salas de cinema do Brasil, tiram o lugar de filmes como Medida Provisória. As pessoas preferem se divertir vendo Doutor Estranho e sua capa do que ficar vendo horas de chateação lacradora pseudo-distópica. Pense comigo, esse típico filme cult brasileiro é chato, enfadonho, lacrador, voltado para expor as mazelas sociais e para denunciar os abusos de um governo tirânico. E isso é tudo que as pessoas não querem ver no cinema. O brasileiro não compra um ingresso para assistir um filme esperando ver suas próprias misérias jogadas na sua cara. Se for para ver uma favela, basta olhar pela janela da própria casa. O brasileiro vai para o cinema se divertir, e é por isso que filmes como Medida Provisória, Marighella e Bacurau não empolgam o grande público. Mas há sim um grupo que se empolga bastante com esses filmecos brasileiros, e eu estou falando dos snobs críticos de cinema gringos. Para eles, esse tipo de filme é um bicho exótico sendo exibido numa jaula. Eles acham o máximo se trancar em uma sala de cinema exclusiva para apreciar por 2 horas as mazelas sociais do terceiro mundo. Dali, após tecerem comentários pseudo-intelectuais sobre o conteúdo exibido, eles irão para suas mansões para desfrutar de suas próprias realidades, muito mais ricas e belas do que os exóticos filmes estrangeiros que eles amam assistir. É para esse tipo de público snob, para socialites do cinema, que Lázaro Ramos e outros realizadores brasileiros compõem seus filmes, e não para o público brasileiro, que não aguenta mais ir ao cinema para ver o que ele já vê na rua da própria casa todos os dias. E é exatamente isso que acontece com os filmes brasileiros, não é puro exagero retórico. O próprio filme em questão, Medida Provisória, que só estreou nos cinemas brasileiros em abril deste ano, já estava pronto desde 2020, tendo participado de festivais especializados desde então, inclusive do Festival de Cinema de Moscou. Perceba o óbvio, essa elite artística brasileira não faz filme para os brasileiros. Eles fazem filme para os gringos admirarem, como eles admirariam uma arara azul. Desses festivais, os artistas voltam cheios de prêmios na bolsa, com a única finalidade de encher prateleiras e de inflar o próprio ego. Só depois disso é que se cogita a hipótese de submeter a obra ao grande público nas salas de cinema. Quando isso acontece, é claro, todos os custos já foram devidamente pagos, dado todo o incentivo financeiro que essa gente recebe. Mas ainda assim, esses artistas snobs, o 1% mais rico deste país, bem, eles tratarão de nos culpar pelo fracasso de seus filmes no cinema. Não, o povo brasileiro não sabe valorizar o cinema nacional. Eles dirão, não, o Estado não garante condições para que o povo brasileiro seja obrigado a ver nossos filmes chatos. Eles gritarão a plenos pulmões. Veja só quanta hipocrisia, depois de espezinhar o público brasileiro, criando um produto destinado à exportação, os artistas do Projac ainda querem que o Estado brasileiro utilize de força para obrigar os cinemas a veicular essas porcarias que eles chamam de arte. Você pode ter certeza, eu fico muito feliz toda vez que um filme dessa gente naufraga nos cinemas. Espero, de coração, que o cinema brasileiro seja extinto por completo. Mesmo o cinema que é rentável no país é de baixa qualidade, uma coisa difícil de assistir. Congelada no tempo há 50 anos, a produção cinematográfica brasileira se tornou uma paródia de si própria. Por um lado, temos programas de TV que já são chatos e sem graça mesmo durando apenas uns 10 minutos, sendo transformados em filmes de longa duração, fraudulentamente sendo vendidos como comédia. Por outro lado, temos obras supostamente cult, mas que contam a mesma história há décadas, das formas mais previsíveis que se possa imaginar. O negro perseguido, o nordestino sofredor, a realidade da favela e outras coisas que o cinema nacional ama romantizar para levar para os festivais europeus. Enquanto isso, o povo brasileiro, que quer apenas se divertir vendo o novo filme da Marvel, é tratado como imbecil por gente como Lázaro Ramos, pessoas que cinicamente afirmam que seus filmes
fracassam apenas por não ter espaço nos cinemas brasileiros, parecendo acreditar que tudo isso não passa de saber quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Mas a coisa não funciona assim. Se as salas de cinema tiraram um filme chato e lacrador de exibição, é porque o público quis, primeiro, ver algo diferente, mais empolgante e menos cínico. O melhor que gente como Lázaro Ramos pode fazer é se dedicar a produzir filmes exclusivamente para o público gringo, obras exóticas a serem exibidas nas jaulas do Festival de Cannes. Pelo menos assim, o público brasileiro poderá assistir em paz ao novo filme de super-herói que estiver em cartaz nos cinemas.